Glórias a Deus, aleluias. 580 da harpa. Ergo os meus olhos para os altos montes, o meu socorro, de onde me virá? O meu socorro vem do Deus eterno, que fez a terra, o céu e o mar. É deste, o nosso socorro vem somente do Senhor. Nele confiamos. Ergo os meus olhos para os altos montes, o meu socorro, de onde me virá? O meu socorro vem do Deus eterno, que fez a terra, fez o céu e o mar. Ele te guarda, se teu pé vacila, teu guarda nunca nos que deixará. É tua sombra, vem de noite a lua, vem o sol de dia, te molestarão. Todos os males, Ele é quem afasta, pois tua alma Ele guardará. Guarda a saída, guarda a tua entrada, sim, desde agora, para sempre. Amém. Ergo os meus olhos, ergo os meus olhos, o meu socorro, de onde me virá? O meu socorro vem do Deus eterno, que fez a terra, fez o céu e o mar. Ele te guarda, se teu pé vacila, teu guarda nunca nos que deixará. É tua sombra, nem de noite a lua, nem o sol de dia te molestarão. Todos os males, Ele é quem afasta, pois tua alma Ele guardará. Guarda a saída, guarda a tua entrada, sim, desde agora, para sempre. Amém. Aleluias. 1 João capítulo 5, verso 17 a 20. Glórias a Deus. Amém? Todos encontraram? Fiquemos de pé por um minuto enquanto fazemos a leitura da palavra. E nos diz o Senhor: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabendo que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grande é o Senhor,
que vive e reina para sempre. E a tua glória, meu Deus, é eterna. E consideramos, ó Santo de Israel, a tua bondade para permanecermos em paz contigo, para te aceitarmos como Salvador. Foi necessário que primeiramente o Senhor nos amasse e nos resgatasse, nos regenerasse, nos tornasse capazes de entendermos a tua existência e assim te aceitarmos como único e todo suficiente Salvador. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo isso e te pedimos entendimento, sabedoria, forças para nos livrarmos do mal e de tudo aquilo que é nocivo à nossa saúde, à nossa comunhão para contigo. Abençoa todos que aqui estão e os que não vieram por algum motivo, mas que alcancem esta bênção, Senhor. Sejam protegidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança. Sabemos que o pecado é a desobediência a Deus. Também sabemos que todos os homens estão sujeitos ao pecado. Sabemos que o mundo está no maligno e que o salário do pecado é a morte. Então, o que fazer para alcançarmos essa salvação? Se há todo esse perigo, essa possibilidade do homem se perder, o que devemos fazer então para termos vida, para termos a salvação? Por que que o mundo jaz no maligno? Por que que o mundo jaz no maligno então? Porque o mundo se inclinou para as coisas vis, se tornou contrário à vontade de Deus. Quando o primeiro casal olhou para o mundo, para as coisas terrenas, ele então cobiçou aquilo que era celestial, mas de uma forma errada. Foi querer ser igual a Deus. Esse foi o problema. E o pecado entrou no mundo. Desde então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem, por natureza, ele comete iniquidade, ele comete pecado. Mas ainda há uma esperança. E essa esperança não está nos governos. Essa esperança não está na sabedoria humana. Essa esperança não está na ciência. E nem em nenhum homem terreno com a sua capacidade de libertar, mas está somente em Deus. Por isso que nós vemos no Velho Testamento repleto de menções onde se fala acerca do Salvador, inclusive Miqueias nos falando que o Senhor sai do seu lugar. Eis que o Senhor sairá do seu lugar, descerá e andará sobre as alturas da terra. Por quê? Porque ele veio com o objetivo de salvar o seu povo. Ou seja, todos nós que estávamos no pecado e sem visão alguma, na verdade estávamos mortos no pecado,
A Bíblia nos fala que toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte, mas toda iniquidade é pecado. Mas o que seria iniquidade? Nós sabemos que existem pecados que o homem peca contra o seu próprio corpo. O adultério é mencionado assim. O homem peca contra o seu próprio corpo, contra essa habitação de Deus. Nós somos a morada de Deus e nós pecamos no adultério. Mas existem outras coisas que podem ser mencionadas. Não só o adultério, mas observamos quando é que contaminamos o nosso corpo. Quer dizer, você come ou bebe aquilo que é nocivo, que a própria palavra menciona, a bebida forte, por exemplo, você está ingerindo, você está contaminando a habitação de Deus, está sujando a habitação de Deus. As comidas que a Bíblia menciona como alimentos imundos, também você está contaminando o seu corpo, a habitação de Deus, está sujando esta habitação. Mas vemos com muita clareza ali, quando se trata do pecado de adultério, é o pecado contra o seu próprio corpo. Então é necessário que este homem, ou esta mulher, que é dispenseiro deste tabernáculo, deste templo, cuide dele. Quer dizer, o irmão não pode cuidar tão bem da casa do outro. Quem cuida muito bem da sua própria casa é você mesmo. Então você é dispenseiro dessa casa, que é a habitação de Deus. Você é o administrador dela. Você não pode permitir que a sujeira permaneça nela. Aquilo que está no seu alcance, você tem que fazer, ou nós temos que fazer. Eu tenho que cuidar dessa casa, você tem que cuidar desta casa. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, ou não peca para a morte. Mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aquele que é de Deus é gerado, ele conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Nós sabemos que em Tiago é mencionado que o maligno, ele atira os seus dardos inflamados contra o servo de Deus, e ele procura manipular a mente do homem. E uma vez o homem sendo atingido, ele maquina, ele projeta, até o dia em que o pecado é consumado, até o dia em que acontece o pecado, dá luz ao pecado. Mas ali foi uma tentação, foi o maligno com seus dardos inflamados. Mas aquele que persevera na presença de Deus, ele conserva-se a si mesmo, e o maligno não tem autoridade sobre ele, o maligno não tem poder sobre ele. São muitos os que lutam contra a igreja de Deus e dão testemunho disso. São muitos os que se levantam contra os crentes e dão testemunho
de que o maligno não pode fazer nada contra esse ungido de Deus. Eles mesmos dão testemunho, testificam. Mas o que eu preciso e o que você precisa fazer para que o inimigo não tenha autoridade sobre a sua vida, você precisa conservar-se a si mesmo limpo, sem ter do que se envergonhar na presença de Deus. O testemunho dentro e fora da igreja, ou seja, na igreja, entre os irmãos e na sociedade. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. Eu sei que falar desta forma, o mundo hoje entende que é acepção, discriminação e tal, e até criticam que os crentes querem ser mais santos, querem ser melhores, mas a palavra diz isso. O próprio Deus diz assim: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. E o que é santo, irmão? O que é santo? Santo significa separado. Aquele que está afastado de onde? Do mundo, que é a Babilônia, que é a confusão. Então não tem nada de tão diferente, difícil de entender. Santo significa separado, afastado de tudo aquilo que o mundo tem oferecido, que é pecado. Sede santo. Mas agora a Bíblia diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. Ou seja, existe a igreja de Deus aqui na terra, neste mundo, mas existem as outras pessoas que não aceitam a Jesus como Salvador, que vivem uma vida dissoluta em pecados e mais pecados, sem nem sequer reconhecer que aquilo é pecado, porque aquilo é natural na vida dele, no meio deles. Não se interessam para ler a Bíblia, e se leem, não querem aceitá-la, acham que a Bíblia é um livro qualquer. É bom ressaltar que a Bíblia não é um livro qualquer. Nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus. A Bíblia não é ela fechada, continua sendo a Bíblia Sagrada. Vamos colocar em nossa mente que a Bíblia fechada é um livro qualquer, mas ela mesmo fechada continua sendo a Bíblia Sagrada. Agora, se ela estiver aberta na nossa casa, ela não vai, sem lermos, ainda que ela esteja aberta lá no estante, ela não vai fazer muito efeito na nossa vida, não. Ela continua sendo a Bíblia, mas não faz efeito em nossa vida se não lermos. Ela tem efeito em nossa vida quando lemos a Bíblia e aceitamos e confessamos que ela é a palavra de Deus, que é Deus falando conosco. Aí surte um efeito. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Veja bem, nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem nos deu entendimento para conhecermos isso? O próprio Deus. Sem Ele nada somos, nada podemos. Sem o Senhor nada podemos fazer. Mas também com Ele nós podemos todas as coisas. Tudo posso naquele que nos fortalece. O apóstolo Paulo nos assegura isso. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece.
Mas isso é através, irmão, da leitura da palavra, da aceitação. É através disso. Glórias a Deus por isso. 2 Coríntios, no capítulo 4, nos diz, no verso 3 e o verso 4: mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Será que podemos entender isso? Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. É impossível termos essa revelação e continuarmos na iniquidade, a não ser se não tivermos entendido nada, né? Se nós não entendermos nada do que está escrito, não nos esforçarmos para entendermos, então ela não vai surtir efeito em nossa vida, não. O evangelho vai continuar encoberto para nós. Ele nos fala, irmãos, que o Deus deste século cegou-lhes o entendimento. O incrédulo continua cego. Ele não consegue enxergar a glória de Deus. Existem até mesmo aqueles que leem, como que lê um livro qualquer, um livro de história. Então vai faltar-lhes o entendimento, porque a Bíblia não é para ser lida somente como um livro qualquer. Não, a Bíblia é para ser lida como um livro sagrado, a palavra de Deus, ser lida de forma diferente, reverenciada. Nós vemos nos últimos tempos pessoas simplesmente rasgando, desvaloriza tanto a Bíblia que rasgam em sinal de blasfêmia. Acusando esta palavra de homofóbica, de doença, rasgam, pisam. Então o entendimento realmente está vedado, continua sem entendimento. O Deus deste século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. É justamente, irmãos, por esse motivo que a igreja existe, para cumprir a sua missão, para cumprir a sua tarefa, o evangelho da salvação, a palavra que diz: vinde a mim, os cansados e oprimidos. Por esse motivo nós vemos o mundo no caos, o mundo se perdendo, as pessoas se perdendo, por falta de entendimento, por falta de quem anuncie da forma devida esta palavra, de quem viva a palavra. Eu preciso viver esta palavra, você precisa viver esta palavra. A igreja precisa assumir a sua identidade, os pastores precisam assumir a sua identidade como pregadores do evangelho, como mensageiros. Romanos, no capítulo 1, para a honra e glória do Senhor Jesus, no verso 29 e 30,
Mas vamos ver aqui do verso 26. Não, verso 25, vamos ver aqui. Olha o que diz. Olha o que os homens fazem. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é benigno eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, né? Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Isso é o quê? É o pecado contra o próprio corpo, o seu próprio corpo. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. O que é isso? Homem com homem. É o grande pecado da atualidade. E esse movimento tem se levantado fortemente, incriminando a Bíblia, desprezando a Bíblia, criando novas escrituras e desprezando a palavra de Deus, adaptando-a a seu bel prazer. Aí nós vemos os homens mergulhando cada vez mais no pecado, mergulhando cada vez mais na prostituição, no adultério, na contaminação contra o seu próprio corpo. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e a mãe. É isso que tem acontecido. A contaminação cada vez maior. A juventude já não se comporta mais como jovens. Muitas vezes como animais irracionais, sem entendimento algum das coisas de Deus. Os pais, por sua vez, não se comportam como pais, porque já não educam mais, já não ensinam mais como convém, porque perderam a luz da palavra de Deus, perderam a luz da palavra de Deus. Mas ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança. E essa esperança, quem é? A igreja diga: Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Jesus é a nossa única esperança.
Jesus foi a esperança para as irmãs de Lázaro. Jesus Cristo foi a esperança para os amigos de Lázaro. Jesus Cristo é a nossa única esperança. O Evangelho de São João, no capítulo 11, versículo 25 e o versículo 26, que diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Nós sabemos porque aconteceu esse episódio. Sabemos porque Jesus disse isso. Aquelas mulheres estavam aflitas. Lázaro tinha morrido já. Lázaro já tinha morrido. E Jesus chegando ali já depois da morte de Lázaro. O verso 21 do capítulo 11 diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Veja, ela acreditava em Jesus. Ela cria em Jesus. Mas agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Palavra de consolo. E ela, conhecendo as Escrituras, disse: Senhor, eu sei, ele ressuscitará naquele grande dia, no último dia. Ele vai ressuscitar. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluias. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Então nós precisamos crer que Jesus é vivo, está conosco. Agora, aquilo que é necessário, o que é impossível para nós, Ele faz. Mas o que é possível para nós, nós temos que fazer. O que nós podemos fazer, irmãos? O que está no nosso alcance? Vir à casa de Deus, né? Nós podemos vir à casa do Senhor. Está em nossa decisão. Nosso querer está na casa de Deus. Nós tomamos a decisão e, mesmo cansados, depois de uma jornada de trabalho, nós estamos na casa de Deus, porque tomamos decisão, uma decisão firme. O que está mais em nosso alcance? Ler a palavra de Deus. É uma questão de querer, de vontade. Cantar o hino, orar. E à medida que vamos exercitando assim, vamos nos fortalecendo em espírito. Mas existem algumas coisas que não estão em nosso alcance. Em algum momento perdemos o controle. Lázaro parou de respirar. Ele já não podia mais fazer nada. Nem as suas irmãs, nem os seus amigos podiam mais fazer alguma coisa. Ele estava morto há 4 dias já, naquele túmulo. E Jesus se aproximando, vendo ali os seus amigos, questionando, dizendo: mas este que fez tantos sinais, tantas maravilhas, ele não poderia ter impedido que ele morresse? Foi quando Jesus disse: onde ele foi sepultado? Onde ele está? Onde? Levaram Jesus até o lugar onde havia aquele
túmulo onde tinha sido colocada aquela pedra grandiosa na porta. E Jesus, chegando lá, disse: tirai a pedra, removam a pedra. Um homem talvez não pudesse remover aquela pedra, 2 homens, 10 homens, mas uma certa quantidade de homens poderiam remover aquela pedra. Agora, alguma coisa, algo, mesmo 10.000 homens não poderiam fazer, que era ressuscitar aquele morto. Somente Jesus Cristo poderia ressuscitar Lázaro. Então, aquilo que estava no alcance dos homens, Jesus mandou fazer. E quando disse: Lázaro, vem para fora, ele veio ainda com as mãos e os pés ligados. Estava no alcance dos homens desligar as suas mãos e os seus pés. Então, Jesus é a nossa única esperança. Ainda há uma saída. Todo aquele que quiser ter vida, venha a Cristo, aceita o Senhor como teu único e todo teu suficiente Salvador. Amém? Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta, só
Senhor. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão eu faço essa oração. Santuário em teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão eu faço essa oração.
Senhor, que conhece as minhas fraquezas. Poderoso é, com as suas mãos. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro. Com gratidão eu faço esta oração. Santuário em teu louvor, pois só tu, Senhor, vem salvar, transformar meu coração. Pois só tu, Senhor, quem conhece as minhas fraquezas. Poderoso és, com as suas mãos. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro. Com gratidão eu faço essa oração. Santuário em teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro. Com gratidão eu faço essa oração. Santuário em teu louvor. Santuário em teu louvor. Santuário em teu louvor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Convido a igreja a cantar o hino 422 da harpa cristã, para a honra e glória do Senhor. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades, a Deus desde sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, nas glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de ser
sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Não pode ainda adorar se não tem motivos para cantar. Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem pelos bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus
tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou. Essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo.